Para quem não conhece, esta era a minha mãe. Eu digo que é a minha mãe, mas não é. É uma fotografia da minha mãe. Quando eu era criança e eu me lembro de ir com ela para o Porto. Naquela altura, ir para o Porto era ir à grande cidade. E eu ficava surpreendido com o quanto ela sabia as ruas, o nome das ruas. Nunca se perdia lá. E sempre que eu ia com ela, eu sabia que havia um lanche, não é? É uma festa, não é? Eu sei que agora o pessoal mais jovem não sabe o que é ir lanchar fora, porque é uma coisa muito banal hoje. Mas naquela altura era quase um sentido de festa. Não sei se no Brasil também era assim. Mas os dias eram diferentes naquela altura. Mas quando eu saía com ela, eu nunca tinha de me preocupar. Realmente eu nunca ficava ansioso se ela se ia perder. Nunca ficava ansioso se havia comida ou não para lanchar. Ou seja, eu confiava que eu ia e teria um bom tempo com ela e que voltaria sem problemas nenhuns. Não sei se vocês tinham o mesmo sentimento com a vossa mãe. Espero que sim, não é? É normal, não é? Mas não tinha sentimento assim com outras pessoas. Porquê? Porque basicamente a minha relação com ela, as outras pessoas, era diferente, não é? E eu quero hoje falar acerca disto mesmo, qual é o nosso relacionamento que temos com Deus. Que tipo de relacionamento nós temos? Basicamente eu quero, digamos, colocar as coisas o mais simples possível. Se tu tiveres de falar com alguém e dizer assim, o que é ser um cristão? O que é que tu podes dizer a ele, sem complicar as coisas? Então eu vou usar uma das imagens que Jesus usou naqueles dias, a imagem do pastor de ovelhas. Nos dias de Jesus, quando ele falou, eu sou o bom pastor, e as ovelhas me seguem, o que é que isto queria dizer? Nos dias de Jesus, ser pastor de ovelhas era um trabalho difícil, muito difícil. Na verdade, normalmente eles saíam de casa de março até outubro, à altura de março até aos princípios de novembro, e lá ficavam noites e noites em fio. Jacó disse a Labão, de dia consumido pelo calor e de noite pela geada. Gosto muito de ir para o Marão, que é uma das minhas serras favoritas, e lá gosto de falar com os pastores de ovelhas que andam por lá. E lhes pergunto como é que é a vida lá. E ele conta-me como é que é o romantismo de ser pastor ou não romantismo em dezembro, quando as ovelhas vão parir no meio do monte e eles têm que arranjar forma de trazer aquelas ovelhas que entretanto nasceram para um lugar mais quente e um lugar seguro. Mas naquela altura o pastor vestia-se de uma capa de camelo e levava consigo pequenas coisas para comer, como azeitonas, queijo, pão, figos, tâmaras e uvas. E passas de uvas, e aquilo era a comida deles durante uns dias, enquanto lá passavam. Lá havia predadores naquelas montanhas, ursos, chacais, hienas. Eles não dormiam muito. E por vezes juntavam-se em turnos e iam para um lugar que eles chamavam o redil, ou aprisco. O aprisco era assim um lugar assim construído, com pedras e toda à volta, onde só havia uma porta. Aquela porta não tinha uma porta, mas era basicamente uma entrada. E naquele lugar o pastor se deitava, era ali. E normalmente eles trabalhavam juntos, como ainda hoje acontece nos rebanhos comunitários. Em Portugal, por exemplo, ainda há rebanhos comunitários. E eles vão juntos e por isso fazem os turnos e se deitam ali durante a noite. Porquê que se deitam ali? Para que nenhum animal estranho possa entrar, ou nenhum ladrão possa entrar. Quando eles querem sair, eles usavam a sua voz, num tom agudíssimo, e iam chamando as suas ovelhas. Na verdade, iam chamando-as, a sua voz dava a ordem que as ovelhas que pertenciam àquele rebanho tinham que ir atrás. Então, isto era a forma de eles seguirem. Ainda hoje acontece muito disto. E a ovelha era assim porquê? Porque a ovelha é um animal meigo, mas também muito frágil. Não tem grande capacidade de orientação, o GPS dela não funciona muito bem, e também tem uma visão muito miúpe. E como não há óculos para ovelhas, ou se calhar ficariam muito caros, não é?
normalmente elas têm que ser realmente muito cuidadas. Eu não vou falar muito disto. Há uma série de mensagens que eu tenho no Salmo 23, porque as ovelhas têm doenças que facilmente ganham e o pastor precisa de cuidar delas. Então, mas é um animal basicamente frágil que precisa do cuidado. Normalmente elas também têm um nome. O meu avô tinha vacas e quando ele saía com a manada, e às vezes eu ia com ele, miúdo ainda, ele tinha nomes característicos de cada vaca, não é? Nomes que normalmente refletiam a sua personalidade, as suas características. E é interessante isto, não é? Porque este é um ambiente em que Jesus conta a parábola do bom pastor e diz, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. João capítulo 10. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus afirmou, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então vamos orar. Nesta manhã, Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela Tua palavra. Pedimos que a palavra e o Espírito tragam à nossa vida tudo o que nós precisamos de ouvir, abraçar e obedecer para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus. Muito obrigado por essa palavra tão clara de Jesus para nós. Amém. Amém. Eu quero, como eu disse, desempacotar às vezes a grande definição que nós temos para o que é um discípulo de Jesus. Não é? E quero fazê-lo de uma forma tão simples que tu possas falar facilmente com alguém. Nesta parábola, Jesus nos dá alguns ensinos que eu quero ver convosco. Não é? O primeiro deles, o amor do bom pastor que dá a sua vida. Na verdade, aqui fala que ele dá voluntariamente, que ele dá espontaneamente e que ele dá sacrificialmente. O que Jesus estava a querer basicamente dizer é que Jesus não foi morto e ele se entregou à morte. Não foram os judeus que mataram Jesus e ele se entregou à morte. Por ti e por mim. A morte teve que ser voluntária. Foi algo também espontâneo. Ele não foi pressionado, ele não foi obrigado. E também percebemos que foi sacrificial. Porque, de certa forma, o bom pastor se torna ovelha. De certa forma, o bom pastor se torna aquilo que é sacrificado. Como o livro de Isaías fala, não é? Ele foi oprimido e humilhado, mas não a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os tosquiadores, não abriu a sua boca. É Deus quem chega, que toma a iniciativa na nossa salvação. E por isso se retira de ti e de mim qualquer razão para orgulho, qualquer razão para dizeres que tu és melhor do que alguém, que a tua raça é superior a alguma raça, mas que leva a ti e a mim ao mesmo nível de igualdade, de pessoas que somos amadas de uma forma espontânea, desinteressada e totalmente por este bom pastor. É interessante que Cristo não foi morto, ele se deu. Como o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, tão claramente entendeu isto. Não é? Quando ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou. Jesus voluntariamente se entrega por nós. Jesus não mediu esforços para que o propósito de Deus fosse cumprido em ti e em mim, para que nós nos tornássemos suas ovelhas. Ser discípulo de Jesus passa por esta admiração que tu e eu temos que ter diante do amor de Deus. Não é? Há uma expressão em inglês que é: a pessoa fica fica espantada, fica boquiaberto. E é isso que tu e eu devemos estar diante do Pai, diante de Deus. Ficando de boquiaberto diante do amor do Pai, por ti e por mim. Dizendo como é possível, pensando como é possível que Deus me ama assim, desta forma. Eu acho que isto é o princípio de tudo, gente. Nós ficamos realmente admirados, gratos, profundamente agradecidos por este amor de Jesus. E daí que Jesus passa para um outro ponto que eu acho que eu quero ver convosco, para procurar entender o que significa ser este discípulo de Jesus. E ele fala assim, ele nos convida, para nós ouvirmos e conhecermos a sua voz. Há uma relação de proximidade com o pastor. É interessante que naquela altura o pastor ia à frente, as ovelhas o seguem. Porque as ovelhas precisam de alguém que vá à sua frente, que as oriente. Eu acho que isso é tão essencial que nós tantas vezes esquecemos. Eu acho que às vezes nós invertemos a ordem na vida cristã. Nós vamos à frente e o pastor vai atrás de nós. E pedimos a sua bênção. Senhor, abençoa-me nos meus projetos, nos meus desejos, nas minhas decisões. Ou seja, nós tomamos a iniciativa e esperamos que Deus nos cubra com a sua bênção e graça. E a ordem é completamente o contrário. Nós precisamos de ouvir, como diz a palavra lá, elas o seguem porque reconhecem a voz. Por isso a primeira coisa que eu quero ressaltar é esta ideia de ouvir. Ouvir Jesus. Como é que tu ouves Deus? Alguns já estão a dizer, pela Bíblia. Ok, mas às vezes tu és tão rápido a ler a Bíblia que tu nem ouves nada, certo? Ou será que é só comigo? Ou seja, ouvir a Deus é a primeira parte que eu quero passar contigo, não é? Valorizar a sua palavra, a sua voz. Valorizar o que Ele fala connosco. A minha mãe, eu vivia num condomínio chamado Bairro da Fonte da Moura. Ok? Aqui na cidade do Porto, né? Era um condomínio com 28 blocos. Com mais de 600 pessoas. 600 casas. E eu estava num extremo de condomínio. Era um condomínio aberto, não era fechado. E lá no outro extremo havia um cemitério. Ainda hoje existe o cemitério de Alvar. E eu de vez em quando ia brincar com os meus amigos, aos pássaros. Não é? A apanhar pássaros. Eu era tão mau quanto isso. Não é? Ia com a filha a apanhar pássaros. E depois fazíamos uma coisa que nós chamamos pardais fritos. Que era uma coisa que nós gostávamos muito. Quer dizer, a comida era pouca, mas o sabor era intenso. Bem, não aconselho isto, se calhar não devia falar isto, mas pronto, caiu, desculpem. Sou um mau exemplo para os mais pequenos. Mas, nesta altura, eu ia aos pássaros, ia para muito longe, que era mais ou menos uma distância talvez de 1 quilómetro, 1,5 quilómetros. E a minha mãe tinha uma boa voz. Quando ela chamava, não convinha que ela chamasse a segunda vez. Ok? Sabem porquê? Porque a segunda vez que ela falava era mau sinal. E eu sabia muito bem que era assim. Então ela chamava Paulinho! E lá 1,5 quilómetros lá à frente. Vocês estão a ver um prédio que está grande ali em cima, era mais ou menos a mesma distância. Um prédio que está lá em cima de tudo, que é de todos, vocês, não é? Eu ouvia lá a minha mãe. Porque eu conhecia a voz dela. Os meus amigos diziam, mas como é que tu sabes que é a tua mãe? Eu sei que é a minha mãe. Eu vou para casa. Porque senão vai haver festa. E eu vou ser o bombo da festa. Ouvir a voz de Deus é muito importante. Ouvir a voz. É muito importante nós ouvirmos a voz no meio de muitas vozes. Hoje há tanta coisa, não é? Qual foi a última vez que tu paraste para ouvir Deus falar contigo? No nosso
o nosso curso que vamos começar agora na quarta-feira, não é? Há um exercício que é ficar 2 minutos parados para ouvir a voz de Deus. Parece que aqueles 2 minutos nunca passam. Gente, vocês já perceberam uma coisa. Se vocês tivessem 48 horas para trabalhar, o que é que vocês faziam? Por dia. Trabalhavam 48 horas por dia. Alguns de vós, pelo menos. Eu, pelo menos, era desses. Infelizmente. Mas nós temos uma dificuldade em ouvir, parar para ouvir a voz de Jesus. E nós precisamos. Vida cristã é ouvir Deus falar contigo. É Deus falar contigo como um pastor fala com as suas ovelhas e atendê-las a isso. Pedro sabia isso tão claramente quando ele disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro sabia que era essencial ouvir a Jesus. E hoje, cada vez mais, é essencial ouvirmos Jesus, porque as vozes à nossa volta vão ser cada vez mais turbulentas. E nós precisamos de ouvir a sua voz. Segunda coisa que eu quero falar convosco. Ele chama-nos pelo nome. O que significa que cada um de nós tem um nome, ok? Há um curso que nós temos, que é o curso de Liberdade, é o curso Graça, no qual nós falamos dos vários nomes que Deus nos dá, a ti e a mim. Ou seja, Deus te deu um nome, não é? Um nome que encaixa na tua vida, que encaixa. Há muitos nomes que Deus nos chama acerca de nós. E estes são alguns, e vamos ter mais, não é? Mas diz que a palavra de Deus que o teu nome é querido. O teu nome é belo. Se não pensas que é belo, olha para o espelho e diz assim: Deus, tu disseste que o meu nome é belo. Por isso, o que está errado é os meus olhos, que veem mal. Porque eu sou belo. O meu nome é escolhido. Eu costumo brincar dizendo que eu tive que nascer tarde na vida porque tinha mesmo que nascer. Por isso é que Deus me fez nascer aos 40 anos da minha mãe. O meu nome é precioso. O meu nome é seguro. É amado. O meu nome é limpo, apresentável, protegido, bem-vindo, herdeiro. É interessante esta outra palavra, completo. Colossenses 2,15, e nele estamos completos. O nosso nome é perdoado, adotado, deleite. Deus tem prazer em ti. Ok? Às vezes o que nós fazemos pode não ser muito agradável e podemos ter alguma vergonha ou sentimento de culpa. Mas nunca te esqueças que Deus tem deleite em ti. E a Bíblia até fala que tu és a menina dos seus olhos. O teu nome é não envergonhado. O teu nome é conhecido, é planeado. Havia muitos mais nomes que eu decidi não pôr aí. Mas há muitos nomes que Deus nos dá, que nós precisamos de perceber. Quando Deus te chama pelo nome, quando o pastor chama pelo nome, é bom ouvi-lo chamar por nós. Nome é muito mais que um nome. É a tua identidade. Quem tu és. E por isso, quando Ele te chama quem tu és, Ele sabe quem tu és. Tu não precisas de esconder quem tu és. Tu não precisas de evitar quem tu és. Mas Deus te ama tal qual tu és. O seu amor por ti, meu amigo. E é interessante que Ele nos chama pelo nome. E é um exercício tão interessante que nós poderíamos ter de perceber qual é o nome que Deus tem para ti. Mas para isso tem que fazer o curso de graça. Porque encaixa tão bem nisto. Pensar que, sabes que tu és, que ninguém pode afastar a tua identidade. Lembra-se do filho pródigo? O filho pródigo, não, os filhos pródigos, mas lembra-se daquele que nós chamamos o filho pródigo, aquele que foi para muito longe. Quando ele volta para casa, quando ele chega às portas da casa, ele diz ao pai: Pai, eu não quero ser tratado como um filho, mas trata-me como um empregado. E o pai lhe diz: Tu és o meu filho, façamos uma festa. Tu és o Filho de Deus, hoje. O teu nome é precioso do Pai.
o teu nome é amado, Deus tem prazer em ti. Não quer dizer que tudo o que sempre fazemos é correto, é certo. Mas quer dizer que a nossa identidade, quem nós somos, não muda. Porque o Pai, quando recebe o Filho, Ele não decide envergonhá-lo à frente de todos. Ele não decide fazer dali, dar uma lição para todos, a dizer como é que não se deve ser um filho. Mas Ele decide pegar no Filho e dizer assim, tu és meu Filho, vamos fazer uma festa e nos alegrarmos. E é isso que o Pai também tem com a ovelha que ouve o seu nome. E a outra coisa que nós percebemos aqui na passagem é as ovelhas seguem o pastor. É interessante, diz, depois de fazer todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. E eu acho esta ideia de seguir significa ir atrás. Confirmar o GPS divino. Pisar os trilhos que Ele estabeleceu. Eu acho que tantas vezes, nós, primeiro, por não ouvirmos Deus falar connosco, por não ouvirmos o nosso nome, nós não seguimos Jesus. Nós não seguimos Jesus. Nós deixamos que Ele vá. E curiosamente, pensando em Jonas, que eu estava a pensar, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Há muitos de nós que estamos em rota de afastamento de Deus. Há muitos de nós que, em vez de abraçarmos o que Deus nos fala, nós continuamos a protelar. Em vez de seguirmos Jesus, nós fazemos o nosso caminho e dizemos, Senhor, derrama sobre ti as tuas bênçãos. Esquecemos que a coisa não é assim, gente. A vida não é assim. Quem é o pastor é Ele. Quem somos as ovelhas somos nós. Quem deve seguir o pastor somos nós. E não tem que ser Ele atrás de nós para nos abençoar quando nós estamos num caminho diferente da sua vontade. E tantas vezes é um desafio nós pararmos, ouvirmos e seguirmos. Porque realmente, para mim, isto é o que significa ser cristão, discípulo de Jesus. Alguém que percebe, alguém que ouve Jesus, alguém que segue Jesus. É simples ou não é? É complicado. É tão simples. Não é preciso ler um compêndio de teologia, não é preciso conhecer a Bíblia toda, não é preciso... Claro que ajuda, mas não é preciso tudo isso, gente. O que é preciso é ouvirmos a sua voz, é estarmos dispostos a realmente a escutá-lo, a saber, a reconhecer o nosso nome e ir atrás dele. É interessante que ele, mais à frente, ele diz a importância também de nós reconhecermos esta salvação, esta proteção de Deus, quando ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Vocês lembram-se do aprisco que eu busquei ao bocado? Só abri uma porta. E Jesus é essa porta de entrada para a salvação. O que significa que sem Cristo não há porta. Sem Cristo não há salvação. E também, sem Cristo não há aquela ideia de provisão e de abundância que Ele promete, não é? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E Ele é a porta da salvação. Tu e eu não podemos arranjar fórmula ou forma de entrar em algum lugar. E Ele é o único lugar para onde tu e eu podemos entrar. E isso, claro, nos faz entrar humildes. Porque há muita gente que, quando pensa nisto, não é? Quando pensa nesta questão da porta, lembram-se muito do Salmo 91, que diz, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas para tu habitar num lugar, tu tens de entrar. Entrar pela porta. Só podes estar debaixo da proteção de Deus se conseguires entrar por essa porta que é Jesus. E é simples. É tão simples que uma criança pode fazê-lo. É tão simples que uma criança de 7 anos ou 8 anos como eu, sozinho no meu quarto, entreguei a minha vida a Jesus. Percebi que Ele era a porta da salvação. E interessante, no final da passagem, diz Ele assim, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão.
O pastor que vai à frente, provendo a água, alimentação e segurança, dá-nos esta vida eterna, dá-nos esta garantia da segurança eterna. Tens medo? Fica seguro nas mãos do pastor. É interessante as suas palavras. Ele diz: meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ou seja, ninguém te pode tirar da presença dos cuidados do bom pastor. Quando tu decides fazer uma coisa simples, não é? Que eu acho que é importante só lembrarmos, não é? Conhecer a Jesus, escutar a Jesus e seguir a Jesus. Jesus disse: eu sou um bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem, ouvem e me seguem. E então eu queria desmontar tudo. Simples. Não há coisa tão simples quanto possível. E é: conheces Jesus? Sabes quem é Jesus? Estás a ouvir Jesus falar contigo? Estás a escutar Jesus falar contigo? O que é que Ele está a falar contigo neste dia? O que é que Ele está a pedir para tu fazeres? Qual é o convite dele para tu pisares? Qual é o próximo passo na tua vida? Estás tu a segui-lo? E eu temo, não quero me repetir, mas eu temo que uma das maiores flagelos de hoje é quando pessoas sabem o que Deus quer das suas vidas e não o fazem. É quando cristãos reconhecem o caminho que Jesus nos aponta e decidem ir noutra direção. Lembro-me de algumas conversas particulares com alguns homens que eu tenho tido, e quando eles me dizem, quase no final, sem grande argumentação, dizendo: eu sei o que Deus quer de mim, mas eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Tão estúpido o nosso caminho. Desculpem a expressão. É tão estúpido dizeres ao bom pastor: eu vou seguir o meu caminho, custe o que custar, pois vai-te custar muita coisa. Eu digo já. Vida cristã é um relacionamento de amor entre um pastor e as ovelhas que decidem conhecê-lo, escutá-lo e segui-lo. Quando fazemos isso, nós vamos fazer as escolhas que Ele quer. Nós vamos viver a vida que Ele quer. Nós vamos ser sábios nas escolhas que vamos fazer. E por isso eu neste final eu quero te convidar a primeiro a apreciar e valorizar o amor de Jesus por ti. Ficares espantado, ficares admirado, ficares grato por este Deus que decide romper o silêncio e decide morrer em teu lugar e em meu lugar, numa cruz. Na verdade, o Cristo crucificado antes da fundação do mundo, manifestado em Jesus há 2000 anos atrás, decidiu mostrar o quanto te amava a ti e a mim. Isto só nos devia deixar espantados do seu amor e nunca jamais orgulhosos das nossas conquistas. Porque é o seu amor que faz tudo acontecer. É o amor do Pai que realiza a mudança em nosso coração. E tu e eu precisamos deixar que este amor possa encharcar a nossa vida e ficarmos espantados diante dela. Segunda coisa, viveres este relacionamento de proximidade com Jesus, no qual tu conheces, tu ouves e tu segues. A gente não vale a pena ultrapassar nenhuma fase. Conhecer Jesus, ouvir Jesus e seguir Jesus a ordem. Tu precisas de conhecer Jesus como teu Senhor e Salvador. Precisas de entregar a tua vida a Ele. E pode ser hoje mesmo, se não o fizeste ainda. Pode ser uma simples oração em que tu fechas os teus olhos e dizes: Senhor, eu quero neste dia reconhecer que tu morreste em meu lugar por mim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. E quando tu fazes isto de coração, Cristo vai entrar na tua vida. E depois tens que escutar Jesus. Escutar como? Como eu escutava a minha mãe. Não era uma vez na semana, mas era todos os dias. Porque senão com ela ia haver festa. E não era boa.
não é? Mas escutar porquê? Porque ela queria o melhor para a minha vida. E eu louvo a Deus pelos meus pais, louvo a Deus por aquilo que eles deixaram para mim, pela a sua fé, a sua comunhão com Deus. Havia muitas coisas, se calhar, que eu não acho que foram tão boas, mas louvo a Deus pelos meus pais e aquilo que eles deixaram no meu coração. E por isso escutar Jesus é essencial todos os dias. Todos os dias. Ouvir a voz de Jesus. Sabem, uma das coisas piores que pode haver é o silêncio. Há uns anos atrás, quando a minha esposa, quando nós tínhamos filhos pequenos, 3 pequenos, a minha esposa foi para uma conferência na Coreia. Naquela altura não havia nem telefone praticamente, nem telemóvel, esqueçam, não é? Sei que é uma coisa um bocado difícil de imaginar um mundo assim. Mas quando ela está, nem WhatsApp, nem Skype, nem essas plataformas todas que existem em que vemos a cara da pessoa e ficamos mais aliviados. Ela foi sozinha para lá, para uma conferência com outros pastores e missionários. Isto era o ano de 95. O meu filho mais novo tinha 3 anos. E o outro 5 e o outro 8. E ela foi-se embora e ela teve lá 2 semanas, gente. 2 semanas. Quando ela chegou, o Daniel quase... que ele não falou da mãe o tempo todo. Ai, não. Tal era o vazio que estava dentro dele, não é? Mas quando ele viu a mãe lá no antigo aeroporto de Pedras Rubras, não é? Pelo vidro, ele ficou passado, não é? E ficou tão feliz, tão feliz. Depois eu falei com a Jacinta, sabes, o que mais me custou foi não conversar com alguém que fala a minha língua. Ter crianças é bom, claro, mas não falar a mesma língua é muito mau. E quando nós falamos com Jesus, é isto mesmo, é a importância deste relacionamento, de ouvirmos a sua voz, de falarmos com Ele. Temos tempo para desenvolver um relacionamento que vai crescer e finalmente seguir Jesus. É essencial seguir Jesus. E finalmente, a última grande lição é nós estarmos seguros do nosso relacionamento. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Há uma segurança que tu e eu não podemos perder. Nós somos filhos nas mãos de um Deus amoroso e não pecadores nas mãos de um Deus irado. O nosso estatuto como filhos é um descanso que nos deve dar. E esta certeza, não é? Que Deus sempre te irá amar e cuidar de ti. Oh, gente, voltando ao princípio, quando eu ia com a minha mãe para o Porto, eu ficava descansado, porque eu sabia que ela ia cuidar de mim. Ela não me iria fazer perder, nem ela me iria deixar passar fome. Tu achas que Deus vai fazer diferente contigo? Não quer dizer que as coisas vão ser boas todos os dias. Não quer dizer que vamos pintar aqui um quadro paradisíaco de ilusões. Mas o que quer dizer é que Deus sempre vai estar contigo. O bom pastor nunca abandona as suas ovelhas. E se tu és uma ovelha de Jesus nesta manhã, tu podes ficar descansado nesse amor. Podes verdadeiramente ficar satisfeito e convicto de que nada nem ninguém te vai afastar do seu amor. O livro de Romanos, capítulo 8, termina de uma forma realmente fascinante, onde o apóstolo Paulo, falando e pensando acerca do amor de Deus, não é? Ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, poderes espirituais malignos, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, o amanhã, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Gente, nada. Nem convites, nem covados, nem nada te pode separar do amor de Deus.
O que significa que tu e eu, o que é importante hoje, neste tempo, porque eu pensei muito na mim próprio, não é? E eu de vez em quando fico um pouco desorientado estes dias. Não sei se acontece convosco. Outro dia uma pessoa ligou-me e disse assim: "Ó pastor, quando é que as coisas voltam ao normal na igreja?" Assim, elas já estão no normal. É o normal possível que nós temos, não é? Mas isto às vezes deixa-nos um pouco desorientados, não? Pelo menos comigo deixa-me um bocadinho. E quando eu pensei nisto, eu pensei para mim próprio, não é? Não é? Todo este momento de loucura que estamos a viver, todos nós, não é? Nos deve chegar a um ponto em que vamos vivê-lo, acreditando e vivendo o cuidado do pastor por nós, não é? Ou seja, sabendo que ele está a cuidar de nós também nesta altura, que ele está a proteger a nossa vida, que ele está verdadeiramente a falar connosco e nós precisamos de continuar a desenvolver um relacionamento com ele. Ok, eu queria orar convosco, está bem? Vamos fechar os nossos olhos, lembrando também a palavra que ouvimos nesta manhã. Senhor, nós estamos tão gratos por podermos celebrar o Teu amor por nós. Estamos tão gratos por podermos ser as Tuas ovelhas que ouvem a Tua voz e que Te seguem. Muito obrigado, Senhor, por um relacionamento tão simples, tão significativo e tão real. Senhor, que cada um de nós, nesta semana e neste dia, possa celebrar este amor. Este amor que vem de Ti, este amor que não termina, este amor que nos garante que ninguém nem nada nos pode arrebatar da Tua mão. Graças, 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 Senhor, por isso. Que a Tua graça esteja connosco nesta manhã, em cada dia. Que a certeza do Teu amor nunca nos abandone, o amor de Jesus. E que o Teu Espírito Santo em nós traga a confirmação de todas estas verdades e que nos faça crescer num relacionamento de proximidade contigo, para que nós ouçamos a Tua voz e Te possamos seguir. E pedimos isso por causa de Jesus, nosso Salvador. Amém.